A análise sobre Gálatas, afastar-se do Messias. Paulo começa no versículo 6 do primeiro capítulo a dizer que está admirado de que os Gálatas, por tão depressa, passeis daquele que vos chamou a graça do Machia para outro evangelho. Isso demonstra que eles procuravam viver uma vida religiosa, judaica, sem a presença de Yeshua, e que alguns procuravam afastá-los das boas novas do Messias. Mais adiante, ele comenta como era zeloso das tradições dos seus pais, que diversas vezes acrescentavam ou subtraíam algo da Torá. Essas mesmas tradições pareciam fascinar os Gálatas. No versículo 14 do capítulo 2, há algo integrante. Paulo descreve a forma como repreendeu a Pedro. Se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como os judeus, como é que obriga aos gentios a viverem como judeus? Muitos antinomianos, anti-Torá, dão pulos de alegria e satisfação porque Paulo está a defender um ponto de vista semelhante aos seus. Porém, ao ler o versículo seguinte, se é que o fazem, logo os seus pulos se transformam em tropeços, pois Paulo surpreendentemente diz: nós somos judeus por natureza e não os pecadores de entre os gentios. Mas o que estava a dizer Paulo afinal? Ele repreende Pedro por este estar querendo fazer passar por um que vive como judeu na presença de judeus, mas que vivia como gentil na ausência dos judeus. Ele condena a atitude de Pedro por querer viver como judeu, como grande parte da cristandade alega. A resposta é: não é bem isso. Se lermos bem, ele diz a Pedro que ele vive como gentil e não como os judeus, referindo-se pelo contexto aos judeus que viviam de forma legalista, segundo as tradições rabínicas dos seus pais, como aliás ocorre até hoje. Seria, por exemplo, o caso de Pedro se vivesse hoje entre nós. Todos os Shabats aquecesse a sua comida no micro-ondas. Porém, ao chegarem alguns dos judeus, ele, além de desligar o micro-ondas e até guardá-lo numa caixa, retiraria a lâmpada do frigorífico para agradar aqueles judeus e provar que vivia como um deles, ou mesmo que, ao invés de usar o microfone na sinagoga como de costume, quando tais judeus não estivessem perto, claro, ele gritasse mais alto naquele Shabat, pelo menos, só para agradar os mais ortodoxos, isto falando a título de exemplo. Seria como se Paulo então chegasse a ele e dissesse: Pedro, por que é que ages dessa forma? Por que não usas o microfone como fazem todos os Shabats? E por que escondeste o micro-ondas? Isto porque os judeus rabínicos, ao Shabat, nem sequer acendem a luz ou a televisão, porque consideram que isso é uma violação do Shabat. Apesar da Torá nada mencionar sobre isso, para perceber melhor o contexto da questão, leia a parte que fala sobre fogo no Shabat. Paulo completa então ao dizer que ele, pela Torá, morreu para a lei, legalismo, versículo 19. No entanto, a versão Almeida, relembro que Almeida era evangélico, crente que a salvação pelo fato de ser pela graça anula a lei do Eterno. No versículo 19 do capítulo 2 diz: porque eu pela lei estou morto pela lei para viver para Deus. Vejamos o que diz o mesmo versículo nas traduções fiéis aos manuscritos originais hebraico-aramaico das cartas de Paulo. Ao deixar a Torá falar por si mesma, morri para a interpretação legalista errônea, a fim de viver um relacionamento sincero com Deus. Reparem no ponto interpretação legalista errônea. Os rabínicos acrescentaram diversos pontos e rituais à simplicidade da lei de Deus. Deus simplesmente diz que guardássemos o Shabat, e eles, ao Shabat, acrescentam a proibição de acender a luz, de andar de carro, entre outras coisas. Exemplos para perceber o contexto dos legalismos, na medida que naquela época nem havia carros nem tampouco eletricidade. É contra esses legalismos que Paulo fala, nunca contra a Torá, nem podia o fazer, porque o mesmo Paulo mostra, como já referimos várias vezes. Mas confesso-te isso que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Elohim de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito nas leis e nos profetas. Atos 24:14. Vejamos que nesta frase não há espaço para as leis rabínicas, visto que essas são transmitidas oralmente entre as gerações, tradições. Repare que assim deixa de existir qualquer tipo de contradição bíblica, os escritos de Paulo sendo divinamente inspirados e Paulo sendo um emissário de Yeshua, não queria falar contra a lei de Deus, porque aquele que diz que o ama e não guarda os mandamentos é mentiroso, e isto é nos dito pelo apóstolo João.
No capítulo 3, Paulo diz que Abraão confiou em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, e que os que são da fé são filhos de Abraão. Novamente, vejo os pulos dos antinomianos, achando então que ser da fé seja diferente de cumprir a Torá. Mas rapidamente, essa alegria esporádica vai deixar de fazer sentido. Acompanhando o raciocínio de Paulo de que os que são da fé são filhos de Abraão, recordo-me do texto de Gênesis 17, onde Deus fala com Abraão sobre a promessa e com Abraão faz uma aliança. Vejamos o que diz esse texto. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe Yahvé e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, o rosto em terra, e Deus disse: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será paz de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso de suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardeis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada de seu povo, já que quebrou a minha aliança. Devemos guardar essas palavras, pois falaremos dela num outro estudo. Devemos também lembrar de que isto foi muito antes da outorga da lei no Sinai. Seguindo o raciocínio de Paulo, mais adiante ele diz que aquelas partes que falam de castigo e maldição que são descritas na Torá recaíram sobre o Messias, que recebeu assim o salário da transgressão à Torá, ou seja, o pecado que é a morte. No capítulo 4, ele refere-se às práticas pagãs em que outrora os Gálatas viviam. Vemos, especialmente no versículo 8, quando ele diz que outrora, quando não conheceis a Deus, servis ao que por natureza não são deuses. Pois bem, então o famoso guardais dias, meses, tempos e anos, versículo 10, refere-se a tais práticas pagãs. Entendam, meus caros amigos evangélicos. Ele roga aos Gálatas: Peço-vos que vos torneis como eu, pensando que, se fossem como ele, estariam livres de qualquer extremo perigoso. Agora, vejamos novamente como ele era, segundo ele mesmo, a melhor e mais confiável fonte sobre ele. Mas confesso-te isso, que, seguindo o caminho a que eles chamam seita, assim sirva o Elohim de nossos pais, confiando em tudo que está escrito na Torá e nos profetas. Atos 24:14. Paulo, porém, respondeu em sua defesa: nem contra a Torá, a versão Almeida diz novamente lei, dos judeus, nem contra o tempo, nem contra César, tenho pecado em coisa alguma. Atos 25:8. Paulo continua perplexo com os Gálatas, pois ele repara que estes queriam viver de uma forma legalista na sua observância da Torá. Ele nos compara a Isaac, o herdeiro da promessa livre da escravidão. O capítulo 5 é o ápice do delírio dos antinomianos, que tiram-no sempre de todo o contexto que está inserido e fazem uma salada indigesta com ele, ao virar Paulo invariavelmente contra si mesmo e contra o Messias e contra toda a Bíblia, ao afirmar que ele pegava contra a circuncisão, que é um preceito da Torá. Paulo afirma que o Messias nos libertou de um jugo de escravidão e, claramente, pelo contexto lido, refere-se às tradições rabínicas e observância legalista da Torá e não à Torá propriamente dita.
No versículo 2, ele diz: se vos deixar de circuncidar por legalismo ou com o intuito de ser salvo, o Messias de nada vos aproveitará. Se, como alguns querem fazer crer, Paulo estivesse a falar contra a circuncisão, ele teria caído em profunda contradição, até mesmo com o que escrevera antes na própria carta aos Gálatas, pois ele se refere ao que são da fé como filhos de Abraão, e uma vez filhos, cabe a eles tanto a promessa quanto a obrigação da aliança proposta por Yahweh, em contrapartida, por assim dizer, a essa promessa, que está explicado em Gênesis 17, versículos 10 a 14, que compreende literalmente a circuncisão. Mas Paulo, que não era homem de contradição, antes pelo contrário, refere-se aqui no versículo 2 à circuncisão legalista, uma circuncisão feita com o intuito de salvação, como ser batizado com fins de salvação de hoje, sem sequer a pessoa ter o conhecimento da Torá e do porquê ou para que estava fazendo aquilo e o que compreendia ser circuncidado, quais implicações em se fazer parte de uma aliança, etc. No versículo 6 do capítulo 5, muitas traduções trazem, porque no Mashiach Yeshua nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Este é um texto um tanto ou quanto abstrato demais nessas traduções, no entanto, tem sido usado como base para os que afirmam que Paulo era contra a circuncisão e é levado absolutamente para fora do seu contexto original. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, completando a salada na cabeça antinomiana. Agora, sem levar em consideração por agora a deficiência dessas traduções, devemos recordar que, em Atos, Paulo defende-se dos seus adversários, que o acusavam justamente disso, de pregar contra a Torá, e ele afirma: nem contra a Torá dos judeus, nem contra o templo, nem contra César, tenho pecado em coisa alguma. E o que os anciões disseram a ele? Toma contigo estes e santifica-te com eles e faz por eles a despesa para que raspem a cabeça, e saberão todos que é falso aquilo de que tem sido informado a teu respeito, mas que também tu andas corretamente guardando a Torá. A própria Bíblia de Jerusalém traz um comentário sobre Atos 24, versículos 8 a 5. Paulo explica sobre a contradição de Nazireu, que não o impedia de modo algum de ser fiel ao judaísmo. Logo, se ele andava corretamente a respeitar a Torá, e se eram falsas as acusações de outrora contra ele a esse respeito, também hoje igualmente são falsas as acusações de que ele pregava contra a Torá. Lembrando ainda que em Atos 16, o mesmo Paulo circuncida Timóteo. Claro, temos a tradução Ha-Teshuvah, onde lemos no versículo 6, porque no Messias a circuncisão e a incircuncisão nada são sem a fé, que é tornada plena do amor. Muito mais coerente com a vida, prática e declarações de Paulo. Ele diz que essa persuasão não vem de Deus, a persuasão de achar que, através de uma vida de legalismo, de observância legalista da Torá, que infelizmente, mesmo hoje, vemos infiltrar-se em muitos grupos de crentes, levando muitos até mesmo a negar a Yeshua, a vontade de, pelo legalismo ser justificado, leva muitos a se esquecer e se afastar do Messias, já que, para essas pessoas, no seu legalismo e observância dos mandamentos rabínicos, supostamente alcançariam a justificação, ao mesmo tempo em que tentam agradar a linha mais ortodoxa e oficial atual. Essa postura é o fermento que, estando presente, irá, invariavelmente, levedar toda a massa e, por fim, esta pessoa ou este grupo se achará, diferentemente do que pretendia, cheios de transgressão à Torá, uma vez que eles não são mais do Messias, não sendo, então, descendência de Abraão e muito menos herdeiros conforme a promessa. Gálatas 1,6. Eles afastaram-se do Messias. Paulo não pregava mais os mandamentos rabínicos, a forma de observância legalista da Torá. Ele pregava a liberdade que o Messias nos trouxe quando nos ensinou a viver em obediência aos mandamentos de Elohim, apenas e tão somente a eles. Ele ainda afirmou que, se andarmos no Espírito, teremos em nós os frutos do Espírito: paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei.
Por que não a lei? Porque estas coisas são o que quem vive uma vida de obediência e observância não legalista da Torá encontram na sua vida e desenvolvem no dia a dia no seu caráter. Por fim, no capítulo 6, versículo 1, ele exorta-nos dizendo: se um homem for surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal. Porém, só há um delito se houver uma lei tipificando o delito. Ou seja, só saberemos se alguém cometeu um delito se tivermos a Torá como parâmetro, pois é ela quem nos mostra o que é ou não é transgressão, já que ela nos mostra qual é o alvo. Romanos 4,15. Pois onde não há lei, não há transgressão. O capítulo 6, versículo 12, é muito claro sobre o que e a quem Paulo se refere. Todos os que querem ostentar boa aparência na carne, estes vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz do Machia. Nem ainda estes mesmos que se circuncidam guardam a Torá, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Porque a circuncisão e a incircuncisão não são nada, mas sim ser uma nova criatura. O ser uma nova criatura implica servir ao Eterno, atentar para a sua Torá, por amor a ele, não com o intuito de ser salvo.